Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida concedido a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, por esse presente momento dessa semana. O Senhor nos acompanhou com a presença do Teu Santo Espírito. O Teu Santos Anjo acampou ao nosso redor, nos guardou e livrou de todo perigo e todo mal. E aqui estamos muito alegres e felizes, Senhor Deus, por mais uma vez poder encontrar contigo na Tua casa de oração. Fique conosco, ó Pai, nos abençoe, que possamos ter a certeza de ter uma programação aqui feliz, realizada em Teu nome. Pai querido, dos irmãos que aqui chegaram, aqueles que ainda não vieram, aonde se encontra nesse momento, Senhor Deus, que possa ser movido com o Teu poder do Espírito Santo, que possa sentir o desejo de estar na Tua casa de oração para render louvor a Ti. Fique conosco, te pedimos por amor de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite aos irmãos, aos queridos amigos. A dica de saúde essa noite é uma dica bem interessante. Nós vamos falar sobre dica dos nossos momentos. Antes do Natal, que correria, né, irmãos? Que estresse. Nós vamos falar da dica do consumismo. O consumismo tem levado pessoas a adquirirem dívidas que vão provavelmente estragar o ano de 2013 já nas suas vidas. Tem pessoas aí estressadas, e os presentes das crianças já não são aqueles presentes que agrada, porque todo mundo quer cada vez mais. Eu sei porque eu tenho sobrinhos, que eu vou buscar saco de brinquedos enormes deles, assim, coisa incrível, brinquedos caros. Eu já nem penso mais em dar brinquedo para eles, porque eles não, não querem, não têm prazer mais em pequenas coisas. Tem que ser coisas caras mesmo, e que não vai suprir as necessidades deles. Então, esse consumismo desenfreado que nós temos agora em nossos dias, pode causar para 2013 um grande estresse. Que possamos reavaliar, pensar, é necessário, precisamos mesmo daquilo, precisamos dar aquilo para satisfazer alguém, que nós possamos levar Jesus nas nossas compras também, para que possamos ver o que é melhor. Hoje eu tive contato com até pensei nisso, em trazer para a igreja, porque eu tive contato com uma paciente, que alguém pegou o cartão dela e gastou 3.800, ela não tem condição nenhuma de pagar. E ela entrou meio que em parafuso. Ela está muito chocada, é uma nora que ela ama muito, não pode fazer um BO dela, porque diz que ama muito a nora, mas ela está em estado de choque, porque é uma pessoa que ganha lá R$600 e está num cartão com R$3.800. Então, às vezes, nós, com a facilidade do cartão, do cheque, das coisas que está aí hoje em dia, às vezes podemos plantar uma semente para estragar o nosso 2013. Possamos repensar, ver aquilo que realmente é necessário em nossa vida, para que tenhamos um ano de 2013 com paz, harmonia e alegria, principalmente colocando em ordem as coisas com Deus, Esse é o principal. E o resto Deus com certeza vai nos acrescentar. Amém. A irmã estava falando a respeito dos presentes de final de ano. Eu nessa parte já estou bem tranquilo. Só eu e minha esposa em casa, Mas a gente pensa quando pensa do lado, E os netos? E as filhas? Não perde o costume. Mas que é uma coisa que geralmente devemos pensar muito bem mesmo, que a irmã está dizendo. Eu nessa noite nós vamos fazer em grupo, para que nós possamos ser bem objetivos, Cada grupo, como de costume, ora pelos pedidos e agradecimento. E aqui formamos um grupo ali, como ali o Gerson e a irmã ali estão ali, em 5 ali. Aqui também pode fazer um grupo também. E aqui nós vamos puxar alguém aqui, Cro? Trazer aqui para nós fazer um grupo também aqui, Aqui está o pastor com a sua esposa. Pode fazer 2 grupos aí, pastor. O senhor fica num grupo, sua esposa no outro, Junto com as pessoas aí. E nós vamos fazer o grupo e nesse momento vamos fazer nosso pedido, nosso agradecimento a Deus. Assentado mesmo, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Te agradecemos, Deus, pelo alimento que o Senhor nos concede, pelo trabalho e muito mais, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado no lar de cada um de nós. Nessa noite também, ó Pai, possamos sentir a Tua presença do Teu Santo Espírito em nosso meio. Que o orador dessa noite, o pastor, seja ungido por Ti, e a mensagem ela vem do Teu trono de graça. E a nós que aqui viemos, possamos estar o nosso coração aberto para receber o poder do Espírito Santo.
Te pedimos essas bênçãos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que bom que estão aqui todos para cultuarmos o Senhor. Já cantamos, louvamos ao Senhor, já oramos, fizemos nossos pedidos, nossos agradecimentos, e agora nós vamos ao estudo da palavra. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. E eu vou dar uma tranquilidade para você, eu não vou falar sobre dízimo e oferta. Malaquias, capítulo 3. Enquanto você procura, dá uma mensagem aqui aos nossos internautas que assistem nosso programa aqui, nosso culto pela internet. A informação que eu tenho são vários países, Canadá, Austrália, Estados Unidos, República Tcheca e além dos diversos brasileiros. Que Deus abençoe a cada um que está escutando, que está prestando atenção no nosso programa. Cada dia mais pessoas estão acessando. E aconselho até os irmãos que indiquem a outras pessoas que acessem. Alguns até não podem vir à igreja, mas podem assistir o culto pela internet depois e achar um espaço para adorar o Senhor ali. Se você ainda não acessou, acesse. Você vai ver a nossa igreja pregando a palavra pela internet também a diversas pessoas que ali estão acessando. Malaquias 3, capítulo 13, nós vamos estudar aqui. Esse texto de Malaquias, o livro todo de Malaquias, é o seguinte: o povo de Deus está fazendo alguma coisa errada para variar, né? É uma pena isso, mas é assim que acontece ali. Deus fala com o profeta, no caso o profeta é Malaquias, Malaquias fala ao povo. Então muitas das palavras aqui que Malaquias está falando é o próprio Senhor que está dizendo, só que através de Malaquias. O que acontecia é que o povo de Deus ali, na época de Malaquias, estava reclamando de algumas coisas, das dificuldades que eles estavam passando na vida, e com essas dificuldades que eles estavam ali reclamando, o Senhor resolve falar com eles, porque eles estavam com muitas reclamações. E vamos ouvir um pouco dessa resposta de Deus. No verso 13 diz: vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Você percebe que o texto de Malaquias, que fala do dízimo e da oferta, você conhece, porque a igreja usa bastante, especialmente quando vai recolher os dízimos aqui, é muito usado. Mas você percebe que é Deus falando com uma pessoa que está reclamando de alguma coisa. E Deus diz: não, faça a tua parte, que eu faça a minha. Então agora Deus está dizendo o seguinte: eu estou cuidando de vocês, mas do que vocês estão reclamando? O texto dá uma sequência dessas reclamações. Ele diz: o que temos falado contra ti? O povo ainda diz assim que não fala nada contra Deus. No verso 14, diz: vós dizeis, olha o que o povo diz: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e de andar de luto diante do Senhor dos exércitos. A primeira, o iniciozinho é mais claro para os nossos dias aqui, a gente fala mais fácil assim, entende mais fácil, que eles diziam: é inútil seguir o Senhor. Você sabe que no tempo bíblico, não havia a diversidade de religiões, no caso cristãs, como nós temos aqui. Eles não posso dizer cristãos, que Jesus ainda iria nascer. Mas seguidores do Senhor, do mesmo Senhor que nós, havia apenas os judeus e os outros. Então, quando alguém estava desanimado com o Senhor, ele não se afastava da fé. Provavelmente ele ia cultuar outro Deus. Então ele diz o seguinte: eu fui fiel ao Senhor, mas lá na minha casa as coisas não estão boas, por causa disso, por causa daquilo e por causa daquilo. Então eu vou seguir outro Deus. Você sabe que quando a gente diz assim que uma pessoa abandonou a Deus e está seguindo outro Deus, é uma falácia, né? Porque só existe um Deus. Ele diz que tem um Deus, mas não existe outro Deus. Isso é fato. Tanto que até a língua portuguesa coloca Deus com letra maiúscula, quando fala de outro Deus, letra minúscula, porque ele não existe, ele não é um ser. Mas eles criam em alguma coisa assim. Então, normalmente havia ali uma estátua, alguma coisa, e eles começavam a cultuar aquela estátua, ou então ao Deus Sol, qualquer Deus que eles achavam por bem, conforme a época que eles estavam vivendo e conforme o lugar que eles estavam. Mas eles deixavam de seguir a Deus e estavam cultuando ali uma estátua. E nos nossos dias hoje, raramente alguém diz que vai buscar outro Deus. Acontece, mas raramente. Normalmente ela abandona a fé ou vai para uma outra religião que pensa diferente de onde ele está. Mas o que acontece? Aqueles que buscam o Senhor, não todos, lógico, mas há um grupo dessas pessoas que crê porque está vivendo com o Senhor, a vida agora vai ser perfeita.
como ela não é perfeita, e não é enquanto vivemos nessa terra, alguns vivem dizendo, é inútil, eu faço tudo e nada acontece. Ele diz, é inútil servir o Senhor, eu não vou mais seguir o Senhor. E o Senhor está vendo isso que eles estão dizendo aqui, e está conversando com eles, dizendo, mas vocês dizem que é inútil servir a mim, e ainda querem que eu os abençoe. Veja mais um verso, 15 agora. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Se a gente olhar para um ângulo mundo, você vai encontrar empresários que fazem da vida ali corrupção pura e se dão bem. Do mundo da política, se você não sabe de nenhum caso, liga a televisão num jornal, ou leia um jornal Folha, qualquer dia, escolhe a data, sempre vai ter um lá que andou fazendo algumas coisas e acaba se dando bem. E alguém diz o seguinte, eu faço tudo direitinho e na minha vida as coisas não estão tão boas igual para eles. Mas eu tenho um fato que às vezes é mais triste. Às vezes, no meio cristão, aonde nós estamos, nós vemos que alguém não está sendo fiel e acaba se dando bem. E continua ali. Ninguém diz nada. E alguém diz, mas eu estou fazendo certo e não estou me dando muito bem. Existe mesmo essa situação, e humanamente, se a gente ficar olhando só com os olhos humanos, desanima. Mas Deus está dizendo, você está vivendo com fé ou não está? Essa é que é a questão. E veja que ele fala mais no verso 16 agora. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Irmãos, aqui, este memorial, eu não tenho aqui a informação se é um livro, se é uma pedra, se é uma parede, mas também não importa. O importa é que Deus está dizendo assim, olha, eu estou olhando para todos. E daqueles que se mantêm fiel, ele diz, anota esse nome nesse memorial, que eu quero lembrar quem é que está sendo fiel. E quem não está sendo fiel, não é que Deus está esquecendo, mas é que o destino dele é outro. Então, Deus está dizendo, seja fiel, aguenta firme, que eu vou te ajudar, mas aguenta firme, que as coisas ainda vão acontecer, as coisas difíceis podem acontecer, mas se você manter-se firme, eu quero que um dos meus anjos anote este nome, que é este nome que eu quero guardar de lembrança na minha vida. Deus dizendo, e se Deus não morre, então o nome dele vai ser eternamente lembrado. Veja que há aqui um grupo de pessoas que estão dizendo que outros são mais felizes, e estão dizendo que não são felizes, estão com Deus, mas preferiam não estar com Deus, e a resposta de Deus é, se você continuar firme, eu quero lembrar de você. É isso que ele coloca. A gente está acostumado a ouvir mensagens, ou texto bíblico, até em dia de batismo, como diz o pastor Marcos Tosta, né? No livro da vida, com letras de ouro, que jamais se apagam, ele gosta de falar isto, que é mencionado por outras pessoas também. Mas esse memorial é uma outra anotação. É como se Deus estivesse dizendo, tudo que você tem feito, a tua vida, eu quero anotar isto para que seja lembrado por todo sempre. Veja o que ele diz no verso 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Irmãos, Deus diz que vai ser aquele dia. Ele não deixa muito claro que dia é este. Mas no contexto você sabe que esse dia é o dia da vinda de Jesus. Por que não ficou muito claro? Porque aqui Jesus não tinha nem nascido. Então ele fica um pouco mais assim, para você pensar e estudar. Mas diz que no dia em que Jesus vier para nós, a segunda vinda de Cristo, Deus está dizendo o seguinte, estes eu quero poupá-los como se fossem meus filhos, porque na verdade somos filhos do Senhor. Então Deus está dizendo, mantenha-se firme e fiel, não desanime, porque eu quero andar com você todos os dias, porque um dia, assim que vier o dia final da história dessa humanidade, eu quero, no mundo do pecado, quero estar com você, vou te poupar. Deus estava mencionando aqui,
para o povo através de Malaquias, que enquanto eles estavam preocupados com, quem sabe, o emprego que alguém conseguiu, quem sabe algum benefício financeiro, porque ele teve ajuda de alguém que não seguia Deus e agora está bem financeiramente, que por mais que seja muito dinheiro, é trocado perto do que Deus quer nos dar na eternidade, Deus está dizendo, seja fiel. Se for fiel, não vou esquecer de você. Ou seja, quem não esquecer de Deus, Deus não esquece dele. É simples, o texto. Veja mais um pouquinho. 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e quem o não serve. Quem serve e quem não serve. Sabe, quando eu era estudante ainda do curso de teologia, eu estava no 3º ano. E eu trabalhava na comportagem sobre, assim, com indicações, com nomes. O material que a gente vendia era caro demais para a gente vender de porta em porta. Eu ficava o dia inteiro falando e ninguém ia comprar. Então tinha com pessoas que indicadas para a gente vender. E eu lembro bem que era uma terça-feira, ia começar à tarde, a gente tinha acabado de almoçar. Eu fazia dupla com um colega e falei para ele, não tem ninguém para a gente visitar? Ele, não tem ninguém. Rapaz, mas tem que ter alguém, dá uma olhada aí. Não tem ninguém. E ele disse para mim, e eu vou aproveitar e vou dormir. Eu falei, não vou dormir no meio da tarde aqui agora, cabeça cheia, querendo vender, precisava do dinheiro. Falei, vou dar uma volta. No centro de Santo André, ali do lado de São Paulo, fui dar uma volta. Enquanto eu estava andando, estava ali angustiado, porque precisava vender, porque senão não poderia estudar. E a hora que eu cheguei numa esquina assim, tinha um carro. Eu lembro bem, o carro era um Palio Weekend, hoje é um carro simples, mas na época era um baita de um carrão, novinho. Um grupo de jovens, um deles dentro do carro com o som ligado, e eles ali dando risada e vivendo ali a vida deles tranquila. E eu olhei para eles e conversei com Deus e disse o Senhor, poxa Senhor, eu estou aqui trabalhando para o Senhor, porque a comportagem é isto, para que eu possa trabalhar para o Senhor mais tarde, mais ainda, como pastor. E eu não tenho um cliente para visitar. E aí eu me encontro com esses rapazes que não fazem a tua vontade, têm um carrão e estão de folga em plena terça-feira à tarde. Por quê? E continuei caminhando. Virei a esquina, aí logo em seguida a rua fazia uma bifurcação, eu estava atravessando, quando eu estava atravessando ali, escutei um barulho de pneu cantando por causa de velocidade, olhei, era aquele carro que estava lá atrás parado, escutando música, vindo, e eu atravessei rápido para me atropelar, e ele passou fazendo barulhão. E eu pensei comigo, e ainda correndo em alta velocidade. E aí escutei de novo, outro barulho de pneu, cantando assim, em alta velocidade, e eu pensei, é um pega, né? Os amigos saíram fazer um pega. Mas quando eu estava ali, escutei uns barulhos de tiro, olhei para trás, o segundo carro era a polícia, e que atirava nele. E eu digo para vocês, e eu queria estar no lugar dele. Veja como é complicado esse negócio, você olhar para os outros. Sempre os outros têm a vida melhor, a história da grama do vizinho é mais verde, não é? Mas se nós estamos vivendo com Deus, nós devemos viver com fé. Não importa o que aconteça, eu sigo. Eu sei que há coisas que acontecem assim que a gente cai em lágrimas, algumas coisas que acontecem a gente se perturba, mas é assim, chora e anda, caminha em direção ao Senhor. Tropeça, levanta, anda em direção ao Senhor. E nunca deixa de ir em direção ao Senhor, não importa o que aconteça. É isso que Deus está nos pedindo. E quem estava reclamando, se eles não se arrependeram, estão na lista daqueles que não vão ser lembrados pelo Senhor. Eu prefiro ser lembrado pelo Senhor, não você. Também, né? Continuamos, agora eu quero estar no verso 4 com você. Capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia em que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Irmãos, naquele dia eles vão ficar abrasados. Que abrasados? Vai cair fogo do céu e eles vão estar queimando. É isso que está dizendo o texto. Não vai ficar nem raiz, não fica nada, vai destruir tudo. Então, Deus está dizendo aqui, através de Malaquias, para nós, que vai haver um dia, logo, logo, nós não sabemos a data, mas todos os sinais apontam para muito breve,
que Jesus está voltando. E quando ele voltar, levará os seus com ele. Nós sabemos que mais tarde, não exatamente no mesmo instante, 1000 anos depois, Jesus vem pela terceira vez. E aí cairá fogo do céu e consumirá a todos. Mas Deus está colocando aqui, olha, não queira estar com o perverso. Porque o perverso, ele vai estar entre aqueles que não vão viver com Deus eternamente. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver ainda. Não sei mesmo. Mas sei que, por mais que seja bastante, é pouco perto da eternidade. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa ali no YouTube e vi um clipezinho assim, escrito assim, sobre uma pessoa de avançada idade. E daí o pastor numa igreja dizia, aqui está o nosso irmão, muito forte, 85 anos, eu queria ter uma saúde como a dele, que Deus o abençoe. E o irmão foi lá e falou na frente, depois que ele falou, esse senhor, a irmã cantou, enquanto a senhora cantava, o irmão caiu morto ali. Você não sabe o dia que você vai morrer. Eles estão homenageando, ele caiu morto, está no vídeo, se você pesquisar, você vai achar lá no YouTube. Ele caiu morto, com a câmera filmando. Você não sabe o dia. E o dia que nós morremos, sela-se. Se nós vamos estar com Deus ou não, eu prefiro estar com Deus e não sei se vou viver muitos anos ou pouco, mas não importa. O que importa é que quero e sei que você quer, porque senão você não estava aqui na igreja hoje, assistindo este culto, cultuando ao Senhor, porque quer estar pronto nesse dia. Mas veja o verso 2. Deus continua falando a este povo que estava reclamando, mas vós, outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Olha só, irmãos, quem é o sol da justiça? Jesus. Ele diz aqui, olha, e nascerá ali, né, o sol da justiça. Veja aqui, neste texto aqui, Jesus como homem ainda não havia nascido. Como Deus ele sempre existiu, mas como homem ainda não. Então Deus mistura um pouquinho da história de quando será o último dia e até o nascimento de Jesus, no texto está misturado, mas você sabe, vai nascer Jesus, e quando nascer Jesus, você vai entender um pouco mais do que eu estou preparando para você. Então, Jesus quando nasce, ele apresenta ao povo que ali estava, e chega até nós aqui em 2012, dizendo que há salvação para todos. E aqueles que não estão buscando o Senhor de uma forma mais plena, porque não compreende, eles como se estivessem com os olhos fechados, tapados e não enxergam onde estão caminhando. Está escuro, é como se diz no linguajar até diversas igrejas, estão em trevas. A escuridão é um problema que a gente não consegue encontrar nada quando está tudo escuro. É complicado. Mas eu me lembro de uma igreja que a gente cuidou ali em Ponta Grossa, estávamos entre os irmãos. Não esqueço que tinha 18 irmãos na igreja, apesar de ser igreja organizada. E a igreja era igual aquela música, era uma igreja muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer pipi, porque banheiro não tinha ali. Só tinha telhado, irmãos, e mais nada. E a gente cercava aquela igreja com uma lona, botava umas cadeiras e dá-lhe evangelismo. Essa igreja hoje está completa, bonita, tem de tudo lá. E a igreja está cheia. Mas naquela época era assim. Então, nós estávamos tentando contratar um guardião para ficar lá. Mas naquela escuridão que era o bairro e perigoso, ninguém queria. Então, entre os irmãos, a gente estava revezando quem ia ficar ali. Toda noite um. Mas a igreja pequenininha, nos primeiros dias já acabou todo mundo. E aí eu falei, quem vem hoje? E aí todo mundo já foi, pastor. Eu falei, então eu fico hoje. Mas aí falei para o irmão, mas já que não tem porta, não tem nada, então eu vou colocar o carro lá dentro e vou dormir dentro do carro. Não vou ficar aí, ao ar livre, né? Nesse sereno dessa madrugada, um dia frio que estava aí, uma noite fria. Só que quando eu estava com o carro lá dentro, o tempo virou e começou um vento muito forte e uma chuva forte, uma tempestade. Rasgou todas aquelas lonas, as cadeiras começaram a voar, a tela de projeção que tinha ferros pendurados começou a balançar, ia cair em cima do meu carro. E eu falei para o irmão, vamos tirar o carro de volta antes que eu estrague todo o carro. E quando eu saí dali com o carro, porque a igreja estava em construção, tudo novo, tinha barro lá fora, encalhou o carro e patinando, o carro ficou. E a chuva foi acalmando. E eu falei para o irmão, vou cuidar assim, mas vou ficar aqui mesmo, né? Não vou lá, no meio, tudo destruído, tudo molhado, tudo. Aí o irmão ficou com dó de mim e falou, não, pastor, vamos tirar o carro daqui então. Aí ficamos tentando tirar, tentamos, e nada do carro. Falei, desisto, eu vou dormir aqui. O irmão falou, então eu vou ficar também, dormiu no carro dele. Vamos ficar cuidando junto hoje.
Ok. Lá por volta de 3 da manhã, sono se foi, porque um lugar daquele, escuro. Não tem nada para fazer, vou tirar o carro. Tentei tirar o carro, aquele barulho de patinação que você já deve ter ouvido. Não consegui, macaquei o carro, coloquei um monte de pedra embaixo e tirei o carro depois de uma meia hora de tentativa. Coloquei o carro do lado do irmão, dormimos, 6 da manhã, ele bateu na minha porta e disse: ô pastor, como é que tirou o carro de lá, né? Bom guardião, né? Não escutou a barulho, era todo do lado dele, né? A igreja estava garantida ali, naquele lugar. Mas irmãos, quando amanheceu o dia, tanto eu quanto ele estavam numa maior alegria. Porque sabe o que aconteceu? Acabou a noite. Dá para ir para casa. Se roubaram, é culpa da gente, a gente já cuidou. Não é assim, quando você passa por um problema noturno, quando amanhece o dia, você fala, amanheceu o dia. É isto que Deus está querendo falar com a gente através de Jesus, o sol da justiça. É a gente vivendo nessa escuridão, sem saber para que caminho seguir, e vem Jesus com a sua luz, o sol da justiça, e clareia o nosso caminho, um caminho espiritual, e a gente sabe para onde andar. Então não olha para os outros, para os perversos que estão andando por aí, sem rumo, estão mais perdidos do que nós. Pensam que estão bem, estão mal. Mas vamos seguir o sol da justiça, onde há luz, vamos seguir esta luz. O Senhor está nos chamando. Mas tem mais uma passagem que diz aqui, olha, e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Os bezerros são os animais, os filhotes ali do boi, da vaca, né? E toda aquela pessoa que cria vacas leiteiras, sabe que nasce o bezerro, ele tem que prender os bezerros. Porque se ele manter o bezerro solto o tempo todo, ele mama tudo, e o que ele queria de leite não vai ter. Produziu à toa, porque é só o bezerro que vai mamar. Então eles prendem o bezerro, e deixam a vaca produzir o leite, retiram o leite, determinado momento do dia, com a quantia de leite que eles calcularam, eles soltam os bezerros. É interessante que quando o bezerro é solto, ele sai pulando, saltando de alegria, e ele não erra a vaca dele, né? A mãe dele vai certinho, né? Tem um monte, mas vai certo ali. E ele mama ali, na maior alegria. O texto é muito camponês para nós que vivemos na cidade, apesar de ser sítio cercado, né? Mas o texto está dizendo que quando você se encontra com Cristo, você salta de alegria. Porque o problema que estava lá, com a fome espiritual, vamos dizer assim, acabou a fome, você se encontrou com Cristo. E agora você vai correndo ao encontro dele e não erra. Sabe quem é Cristo e quando é o falso Cristo. Vai certinho, naquele que vai te trazer a paz, a esperança. E por mais que olhando para este mundo você olhe e parece que não há nada que possa melhorar, mas se olhar para Cristo você sabe, nada pode ser melhor do que estar com Cristo. Nada pode ser ruim quando estou com Cristo. Mais um pouquinho do texto. Verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Jesus voltará. Nós justos, tomara que estejamos nesse grupo com a bênção de Deus, com o sangue de Cristo em nossa vida, e vamos viver com Deus lá por 1000 anos no céu. Depois disso vem a Nova Jerusalém. Ao descer a Nova Jerusalém, os ímpios tentarão atacar a Nova Jerusalém, cairá fogo do céu, e ao cair fogo do céu, todos serão consumidos. Diz a Bíblia que não ficará pedra sobre pedra. Quando queima tudo, sobra o quê? Cinza. Quando quiser cinza, com o poder de Deus, Deus fará nascer novamente a relva, né? O verde, vai construir esse novo mundo novamente. E não importa onde você ande, embaixo dos seus pés estará os perversos queimados em cinzas. E diz o texto, não quer estar com eles, eles ficarão sendo cinza apenas. Quer estar com o povo de Deus, que vai viver com Deus por toda a eternidade. Não inveje o perverso. O caminho dele é muito triste. É muito triste. Mas aquele que busca o Senhor vai encontrar paz e alegria, não por 1 ou 2 dias, mas por toda a eternidade. Verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber os estatutos e juízos. Olha, irmãos, eu vou pegar a minha Bíblia aqui e vou virar aqui para você olhar. Eu sei que a sua é bem parecida com a minha. Algumas têm essa página em branco que aqui está dizendo Novo Testamento. Como dissesse, começa o Novo Testamento. Algumas é uma folha depois, mas de qualquer forma há um espaço. Veja que nós estamos lendo o antepenúltimo,
os 3 últimos versículos da Bíblia. E antes de encerrar a Bíblia, o Senhor diz ao povo de Deus e diz para todos nós: olha, nós vamos começar uma nova fase dos escritos, que seria o Novo Testamento. E alguns vão dizer que você não precisa seguir a lei do Senhor. Mas não esqueça de tudo, hein? Lembra-se das leis que Moisés escreveu lá no Monte Horebe. Lembra-se dos seus estatutos, dos seus ensinamentos, porque é baseado nisto que você vai poder viver eternamente comigo, Deus falando, lá no céu. É baseado na nossa fidelidade, na nossa confiança, na nossa fé, é que poderemos ir com Jesus Cristo no céu. E alguns dizem, não precisa, foi abolido. Abolido o que é que foi abolido? Porque matar diz que não pode, roubar não pode, adulterar não pode, só o sábado que pode. Mas Deus sabia disto e escreve no finzinho do texto, diz, lembra-se, hein? Nós estamos encerrando esse capítulo aqui, mas não esqueça da lei do Senhor. E Deus está nos chamando aqui para lembrarmos desta lei. Eu sei de gente que, porque encontra dificuldade com a guarda do sábado, por causa de 100, 200 reais por mês, abandona o emprego e vai trabalhar em outro emprego que trabalha sábado. Quanto custa a sua salvação, né? Ele vendeu por 100, 200 reais. E ainda tem coragem de depois falar mal de Esaú, que vendeu a sua primogenitura por uma lentilha, né? Quanto vale a nossa salvação? Por causa de emprego, eu costumo dizer que no Paraná tem em torno de 70 mil adventistas, 70 mil conseguem guardar o sábado, qualquer um consegue. Por que só um que não consegue? Por que só para mim não tem jeito? Tem jeito. É uma questão de fé. E eu estou usando esse exemplo porque é a lei que o pessoal começou a abandonar por aí. Mas qualquer uma das leis do Senhor, quem tem fé consegue fazer. Quem acha que não vai conseguir, ele acaba abandonando o Senhor. E quando abandona o Senhor, vai virar cinza. E não vai ser os seus pés que pisarão na cinza, porque vai virar cinza. É uma questão de escolha que nós fazemos. Diz o Senhor, confia em mim, confia no Senhor. É Ele que está trazendo para nós a verdadeira paz e alegria. É Ele que tem o sol da justiça, que é Cristo Jesus. É Ele que está enviando a salvação na nossa casa. Este é o ensinamento que Deus está dizendo. Confia no Senhor em todos os seus ensinamentos. E quem confia no Senhor e que não ficar buscando os ensinamentos dos perversos, vai sim encontrar a paz. Mais um versículo, diz o verso 5, e eis que vos enviarei um profeta, Elias, antes que venha o grande e terrível dia. Quem é o profeta Elias? É Jesus mesmo. Por isso que pergunto a Jesus, você é Elias? Porque eles sabiam do texto que dizia que Elias vinha. O Elias está lá no céu, que foi transladado, né? Ele foi viver com Deus no céu. Mas esse Elias que está falando aqui é o Elias Jesus, que vem para trazer o grande dia terrível, o dia que ele menciona aqui, o dia do Senhor, que não era exatamente o dia do nascimento de Jesus. Esse dia é o dia de glória, mas era o dia da volta do Messias. É terrível ou é feliz? Depende para quem olha, né? Depende para quem olha. Aqueles que estão buscando o Senhor, não estão reclamando do Senhor, para o Senhor, desta vida, está achando que não está bom estar com o Senhor, para esses, quem está reclamando, vai ser um dia terrível. Mas para aqueles que estão dizendo, como é bom estar com o Senhor, como é bom viver com Cristo em minha vida, como é bom cultuar o Senhor, como é bom ser fiel a Ele, para esses será um dia maravilhoso. Então, este dia da volta de Jesus, ele é bom ou é ruim? Irmãos, isso vai depender. Depende de quem lê o texto. Eu peço a Deus que todos nós possamos dizer, que dia maravilhoso. Não dia terrível, nem pensar em dia terrível, mas dia maravilhoso estar com o Senhor. Aquele que está logo vindo aí para nos trazer a salvação. E o último versículo diz, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está dizendo para nós, Ele não quer trazer maldição para nós, Ele quer trazer a bênção. E a maior de todas as bênçãos é Jesus em nossa vida. É Ele que, com o poder do Espírito Santo em nós, nos transforma, mas é Ele que nos dá a condição de termos o perdão dos nossos pecados, perdão
das nossas falhas, das nossas infidelidades, da nossa falta de fé. É Ele que nos dá a vida, o desejo de estarmos vivendo, servindo ao Senhor. Quem conhece Jesus tem um desejo de servir ao Senhor. Basta conhecer a Jesus. E o desejo vem conhecer o Senhor. Eu não sei se o dia que Jesus virá será de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu acho que vai ser tudo, né? Porque depende do lugar do mundo, é um desses horários que vai pegar. Mas nós costumamos imaginar que Jesus vai vir de manhã, porque Ele é o sol da justiça. Quando o sol aparece, o dia amanhece. Costumamos pensar assim. Então, naquela linda manhã, por isso usamos essa expressão, uma linda manhã, poderemos olhar para o céu, veremos Jesus chegando, os seus anjos vindo ao nosso encontro e nos convidando para morar com Ele. Quanto tempo falta para isso? Não tenho nem ideia, irmãos, e graças a Deus não tenho ideia, porque se tivesse a gente até enfraqueceria a fé. Deus quer que a gente pense que é amanhã, então que seja amanhã. Amanhã de manhã Jesus virá. Se não for amanhã de manhã, a gente espera para depois da manhã, e a gente espera para depois da manhã, porque Deus fez uma promessa e vai cumprir, para levarmos para morar com Ele. Sei que há dias terríveis, irmãos, mas olha para o Senhor, caminha em direção ao Senhor, porque Ele está preparando para nós um lar eterno. Ele está preparando naquela manhã gloriosa ali, onde vai raiar o sol da justiça. Ele está preparando para nós a paz eterna, a alegria maior ainda de viver, a alegria de viver por toda a eternidade. Mesmo que haja ainda dificuldades, mesmo que haja, quem sabe, a demora, não sei. Mesmo que isso possa acontecer, ainda assim, eu posso estar com meu coração repleto em Jesus, cheio de Jesus Cristo em minha vida, e confiante, porque vai ser muito bom quando Ele chegar. Creia no Senhor. Não tire os teus olhos daquilo que o Senhor está pedindo para olharmos. Não olhe para quem está apresentando soluções fáceis do dia a dia. Esqueça isso. Desvia seu olhar. Olha para as Escrituras, cante os seus louvores, olhe para a igreja, siga a missão, pregando o Evangelho, ensinando outras pessoas, e logo, logo, o Rei dos Reis virá para nos buscar. Que Deus nos abençoe. Amém. Se o homem ainda estivesse no jardim do Éden e eles não tivessem pecado, qual dia nós estaríamos adorando a Deus? Ao sábado, é isso que ele quer dizer. Nosso amado Senhor, nosso Deus, eu quero dar graças a Ti, Senhor, porque hoje, quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui para adorarmos Seu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Teu Santo Espírito nos toca e nós temos ouvido o Senhor e podemos estar todos os dias ao Teu lado, Senhor. Eu quero lhe pedir, Senhor, que cada pedido, cada agradecimento que foi realizado hoje à noite aqui possa ser ouvido por Ti, Senhor. Aceita a nossa gratidão, mas também quero dizer, Senhor, precisamos da Tua ajuda aqui e eu quero lhe pedir, Senhor, conceda-nos milagres, muitos milagres, e que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está atuando em nossa vida, em nossa casa, com os nossos amigos e nossos familiares, Senhor. Eu quero lhe pedir também, Senhor, ajuda-nos a mantermos fiéis, com a fé muito forte em Ti, Senhor. E que a nossa confiança no Senhor possa ser tão grande, que os nossos olhos não se voltem para os perversos, para aqueles que abandonaram o Senhor. Mas que os nossos olhos possam estar apenas voltados para Jesus Cristo, o sol da justiça. Ele que a cada dia nasce em nossa vida e nos transforma. Eu quero lhe pedir, Senhor, continua nos transformando. E que quando chegar o grande dia, o dia da vinda do Senhor, nosso Mestre, nós possamos estar prontos, preparados, ali na nossa casa, aqui na nossa igreja, todos para viver eternamente contigo. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor. Amém.